Fala, galerinha aí do Projeto Polícia Online, tudo bem com vocês? Sou o João Wagner Protásio, professor Protásio, e vamos começar agora a trabalhar, o edital da Polícia Militar do Estado de Goiás no que tange a matéria de Direito Processual Penal, beleza? Segue aqui nas redes sociais, o meu contato pessoal para que vocês possam aí estar dirimindo aí suas dúvidas comigo, beleza? Então vamos lá, começando o nosso material. Vamos trabalhar primeiro, inicialmente, princípios do processo penal. Vem comigo, primeiro princípio que iremos trabalhar, o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Olha só, a Constituição Federal de 88 preconiza que o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade passou a constar expressamente no artigo 5º, inciso 57, onde preconiza que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Entenda-se, pode ser definido como o direito de não ser declarado culpado, senão após o término do devido processo legal, durante o qual o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para sua defesa e para a destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação. Vem comigo, galera, e deixa eu te mostrar um negócio. Entenda, o princípio da presunção de inocência significa dizer que ninguém, será culpado, senão antes de ter uma sentença definitiva. E quando você tem uma sentença definitiva, falamos no direito que essa sentença ela transitou em julgado, ou seja, é uma sentença que não cabe mais recurso. Então, quando alguém pratica um crime e está ainda em fase de investigação, fase de inquérito policial, a gente não pode afirmar que essa pessoa é um condenado, que essa pessoa, teoricamente, praticou o crime, ela é condenada, ela é acusada. Não. Entende que para a gente afirmar que uma pessoa é condenada, a sentença ela deve transitar em julgado. Ou seja, a sentença não deve caber mais recurso. O que acontecia antes? E eu quero chamar a sua atenção aqui. Antes, você tinha antecipação provisória da pena. Ou seja, quando você tinha uma decisão de primeiro grau, de um juiz de primeiro grau condenando uma sentença condenatória de primeiro grau, entende? Quando essa sentença ela subia via recursal para um tribunal ou um juiz, e esse juiz confirmava a decisão do juiz de primeiro grau, ou seja, você tinha duas decisões condenatórias, antigamente você podia antecipar provisoriamente a pena. Entende que o STF colocou uma pá de cal no assunto, falando que não existe mais antecipação provisória da pena. Hoje, para o condenado cumprir pena só quando a sentença transitar em julgado. Beleza? Voltando comigo para a tela, vamos lá, dando continuidade. Regra probatória indúbio pro réu. Por força da regra probatória, a parte acusadora, Ministério Público, tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar a sua inocência. Galera, é muito importante frisarmos isso. Quando alguém pratica um crime, não é essa pessoa que deve demonstrar que praticou ou não o crime. Hoje, de acordo com a Constituição Federal, artigo 129, inciso 1º, a ação penal pública ela é promovida pelo Ministério Público. Então, quem deve demonstrar se determinada pessoa praticou ou não um fato criminoso, quem deve comprovar isso é o Estado. E não a pessoa a qual praticou demonstrar que praticou ou não o crime ou o fato delituoso. Beleza? Então, o ônus da prova incumbe ao Ministério Público e não a pessoa que está sendo o quê? Indiciada ou acusada. Beleza? Voltando comigo para a tela. O indúbio pro réu não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas. Na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Ou seja, incumbe ao órgão ministerial, comprovar ou não o fato delituoso. Trazer, então, à tona os indícios de autoria e prova da materialidade, vulgo justa causa. Tranquilo? Voltando comigo para a tela. O indúbio pro réu só incide até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é esse indúbio pro réu? Na dúvida,
Ou seja, o juiz, quando ele vai proferir uma sentença, se ele tiver dúvida, essa sentença ela tem que favorecer o réu e não prejudicar. Por isso, indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Regra de tratamento. Aqui eu vou te mostrar uma coisa linda no processo penal. Aqui eu vou te mostrar a regra, a exceção e a exceção da exceção. A privação da liberdade, ó, a privação cautelar da liberdade. O que é a privação cautelar da liberdade? Cara, isso daqui são as famosas o quê? Prisões provisórias. Isso aqui são as famosas prisões provisórias ou cautelares. Aqui você tem prisão temporária e prisão que? Preventiva. Então entende, ó, quando você vai privar, cautelar a liberdade de alguém, ó, de forma cautelar, você está diante de prisões cautelares ou prisões provisórias, né? Seja ela uma prisão temporária durante a fase do inquérito ou uma prisão preventiva tanto durante a fase do inquérito, do processo ou até mesmo da fase do recurso. Então a privação cautelar da liberdade sempre será qualificada pela nota de excepcionalidade. Somente se justifica em hipóteses estritas, ou seja, a regra é responder o processo penal em liberdade. A exceção é estar preso. São manifestações claras dessa regra de tratamento a vedação de prisões processuais automáticas ou obrigatórias e a impossibilidade de execução provisória ou antecipada da sanção penal, o qual, né, já havíamos conversado. Então, olha só, galera, presta atenção no que eu vou te falar. A regra do nosso ordenamento jurídico, né, é a liberdade provisória. A nossa Constituição Federal fala que ninguém será levado à prisão ou nela será mantido quando a lei admitir liberdade provisória. Ou seja, a regra é o cidadão praticar o crime, né, e responder esse processo em liberdade. A exceção ainda não é a prisão. Ou seja, velho, a regra é praticar o crime e responder ele em liberdade. A exceção a essa regra são as famosas medidas cautelares diversas da prisão, onde essa pessoa ela não vai ficar nem tão presa, nem tão solta. É um meio termo. Ele não responde o processo em liberdade ampla, também não responde o processo preso. Você quer ver um exemplo? Medida cautelar diversa da prisão, uma monitoração eletrônica, uma proibição de sair de casa à noite. Olha só, de dia você sai, mas à noite você sai? Não. Então de dia você está com a liberdade. À noite você está recluso. Olha só, medida cautelar é o meio termo. É o meio termo. E o que é a exceção da exceção, professor? A exceção da exceção é justamente aqui, a medida excepcional. São as prisões temporárias ou as prisões cautelares, perdão, ou provisórias. Entende-se que prisão cautelar ou prisão provisória é medida de última ratio no processo penal. Não vem prima facie. Prima facie vem o quê? Vem a liberdade provisória. A regra é a liberdade provisória. A exceção à regra, ou seja, quando não couber liberdade provisória, o juiz não pode ir na medida mais amarga. Ele tem que tentar o meio termo, que são as medidas cautelares diversas da prisão. Não havendo justo motivo, né, de medida cautelar diversa da prisão, ou seja, incidindo ali, né, o fumus comitte delicti, que a gente vai trabalhar, o periculum libertatis, né, bem como o estado, né, de liberdade desse agente em tá praticando ou não crimes, entende? Nesse caso, vai ensejar uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Entende que prisão não é regra no nosso ordenamento jurídico, é uma exceção e uma exceção da exceção. Então, mais uma vez, recapitulando, regra é a liberdade provisória. Quando não cabe a regra, eu não posso meter prisão direta, eu tenho que tentar o meio termo, e o meio termo são as medidas cautelares diversas da prisão. Quando não dá a medida cautelar diversa da prisão, ou haja um descumprimento, né, ou seja, o perigo de liberdade gerado, né, por esse imputado aí, ó, tá colocando em risco a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a aplicação da lei penal. Entende que nesse caso justifica-se a medida de excepcionalidade, que é uma prisão. Tranquilo? Vamos lá, voltando para a tela. Contraditório. Vamos agora para o princípio do contraditório. De acordo com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes,
De acordo com esse conceito, o contraditório estaria ligado à discussão dos fatos da causa, devendo-se assegurar a ambas as partes, e não somente a defesa, a oportunidade de fiscalização recíproca dos atos praticados no processo. E esse contraditório, ele é dividido em direito à informação e direito de participação. O que é esse direito à informação, professor? Poxa, o direito à informação, ele funciona como um consectário lógico do contraditório. Não se pode cogitar a existência de um processo penal eficaz e justo sem que a parte adversa seja cientificada da existência da demanda ou dos argumentos da parte contrária. Daí a importância dos meios de comunicação dos atos processuais, citação, intimação e notificação. Poxa, galera, hoje vivemos, com um sistema acusatório. Você não tem mais aquele sistema inquisitório, sistema inquisitivo, em que você não dava publicidade aos atos. Em que você tinha a figura, do juiz, do juiz inquiridor. Aquele juiz que ele investigava, ele processava e ele julgava. E não dava publicidade, nos atos processuais. Aqui hoje, de acordo com a nossa Constituição Federal de 88, a qual ela preconiza a aplicabilidade do sistema acusatório, entenda que hoje, esses atos processuais, eles são públicos. Eles são públicos. Tranquilo? Então, voltando comigo para a tela, vamos lá. Direito de participação. Também deriva do contraditório o direito à participação, aí compreendido como a possibilidade da parte oferecer reação, manifestação, contrariedade à pretensão da parte contrária. Ampla defesa. Vamos lá, princípio da ampla defesa. De acordo com o artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial, administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, que a gente já trabalhou, e agora a ampla defesa. Galera, muito cuidado. Há diferença, sim, do princípio do contraditório e da ampla defesa. Eles não são sinônimos. Contraditório a gente acabou de ver. Agora você vai ver o princípio da ampla defesa. Tome nota, não esqueça isso na sua prova. Não são sinônimos, beleza? Vamos lá? Continuando. O direito de defesa está ligado diretamente ao princípio do contraditório. A defesa garante o contraditório e por ele se manifesta. Afinal, o exercício da ampla defesa só é possível em virtude de um dos elementos que compõem o contraditório, ou seja, o direito à informação. Além disso, a ampla defesa se exprime por intermédio de seu segundo elemento, a reação. Ampla defesa. Quando a Constituição Federal assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral ampla defesa, entende-se que a proteção deve abranger o direito à defesa e à autodefesa, havendo entre elas relação de complementariedade. Olha só, a ampla defesa ela é dividida, ela é subdividida em defesa técnica, e autodefesa, que é o que a gente vai trabalhar agora. Então vamos lá, ó. Defesa técnica. O que é a defesa técnica, professor? É aquela exercida por profissional da advocacia, dotado de capacidade postulatória, seja advogado constituído, nomeado ou defensor público. Para ser ampla, como impõe a Constituição Federal, apresenta-se no processo como defesa necessária, indeclinável, plena e efetiva, não sendo possível que alguém seja processado sem que possua defensor. Galera, presta atenção, no Brasil, mesmo que o réu falasse, eu quero ficar lá na cadeia, eu não quero que ninguém me defenda não, eu quero ficar lá. Alguém pode ser processado, condenado sem defesa? Não, galera. Isso é uma nulidade absoluta. Tranquilo? A ausência de defesa gera uma nulidade absoluta. Tranquilo? Vem comigo que a gente vai chegar lá. Ó. Defesa técnica. A defesa técnica é indisponível e irrenunciável. Logo, mesmo que o acusado desprovido de capacidade postulatória queira ser processado sem defesa técnica e ainda seja revel, ou seja, ele não se manifesta durante os autos do processo,
deve o juiz providenciar a nomeação do defensor. Olha essa observação importantíssima. Não se admite, assim, processo penal sem que a defesa técnica seja exercida por profissional da advocacia. Olha só, defesa técnica, ela é plena e efetiva para que seja preservada a ampla defesa a que se refere à Constituição Federal. A defesa técnica, além de necessária e indeclinável, deve ser plena e efetiva. No curso do processo, é necessário que se perceba efetiva defensiva do advogado no sentido de assistir o seu cliente. No processo, olha essa súmula do STF. Súmula 523 do STF vai te falar da nulidade de alguém que é processado, de alguém, né, que é condenado sem defesa. Ó, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só anulará se houver prejuízo para o réu. Assim, caso haja falha na atuação do defensor, como causação de prejuízo ao acusado, o processo deve ser anulado. Anulado. Em outras palavras, a defesa não pode ser meramente formal, devendo ser adequadamente exercida. Ou seja, a defesa ela tem que ser realmente prestada. Não é aquela defesa vista grossa. Ah, vem cá, o advogado ativo. Ah, faz aqui essa defesa para esse cara aqui, ele tá sem defesa. Não. A defesa ela deve ser plena e efetiva. Não só formal. Não é só jogar um cara ali e falar, ah, faz a ampla defesa. Não. Não é bem assim. Você está trabalhando com um processo, você está trabalhando com o direito de liberdade de alguém. E isso deve ser levado muito a sério. Autodefesa. Autodefesa é aquela exercida pelo próprio acusado. A autodefesa é o próprio acusado que vai fazer o quê? A sua defesa. Em momentos cruciais do processo. Diferencia-se da defesa técnica, porque, embora não possa ser desprezada pelo juiz, é disponível, já que não há como se compelir o acusado a exercer seu direito ao interrogatório, nem tampouco a acompanhar os atos da instrução processual. Eventual ofensa ao direito do acusado de exercer a sua própria defesa é causa de nulidade absoluta por violação à ampla defesa. Assim, quando presente, deve o acusado ser interrogado sob pena de nulidade do feito, de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 564, inciso 1º, a linha E, segunda parte. Ou seja, galera, quando um acusado vai exercer a sua autodefesa em um interrogatório, ele vai ter um contato direto com quem? Com o juiz. Entende que ali ele vai expor os fatos criminosos, ele vai realmente conversar com o juiz, ele vai exercer o seu direito de autodefesa. E essa autodefesa, galera, ela se manifesta no processo penal em 3 formas. Direito de audiência, direito de presença e capacidade postulatória autônoma do acusado. O que é o direito de audiência? O direito de audiência pode ser entendido como o direito que o acusado tem de apresentar ao juiz da causa a sua defesa, pessoalmente. Esse direito se materializa através do interrogatório, já que é este o momento processual adequado para que o acusado, em contato direto com o juiz natural, possa trazer ao magistrado sua versão a respeito da imputação constante na peça acusatória. Direito de presença, vamos lá, por meio do direito de presença, assegura-se ao acusado a oportunidade, ao lado de seu defensor, acompanhar os autos de instrução, auxiliando na realização da defesa. Se o direito de presença é um desdobramento da autodefesa, a qual é disponível, conclui-se que o comparecimento do réu aos atos processuais, em princípio, é um direito e não um dever. Isso é direito, galera, não é um dever. Sem embargo da possibilidade de sua condução coercitiva. Nesse caso, por exemplo, para a audiência de reconhecimento, ato este que não está protegido pelo direito à não incriminação. Nem mesmo ao interrogatório estará o acusado obrigado a comparecer, até mesmo porque a Constituição Federal lhe assegura o direito ao silêncio. Lembrando-se também, galera, que incumbe, né,
ao membro do Ministério Público a acusação. Capacidade postulatória autônoma do acusado ainda diante, né, do princípio da ampla defesa e contraditório. Vamos lá. Quanto ao terceiro desdobramento da autodefesa, entende-se que, em alguns momentos específicos do processo penal, defere-se ao acusado capacidade postulatória autônoma, independentemente da presença de seu advogado. E por isso que, no processo penal, o acusado pode interpor recursos, impetrar habeas corpus, ajuizar revisão criminal, assim como formular pedidos relativos à execução da pena. Então, cuidado, galera. Por quê? Porque você não pode vincular o seu pensamento em pensar que quando alguém está preso, é só advogado que vai fazer, né, ali os seus trâmites. Não. O próprio preso, ele tem o direito de petição, né? E isso vem da capacidade postulatória autônoma do acusado. Você vai ver que ele pode fazer habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional em que você não protocola habeas corpus, você impetra, por se tratar, né, de remédios constitucionais, beleza? Vamos lá. Publicidade. Próximo princípio que iremos trabalhar, princípio da publicidade. Publicidade. A garantia do acesso de todos e qualquer cidadão aos atos praticados no curso do processo revela uma clara postura democrática e tem como objetivo princípio assegurar a transparência da atividade jurisdicional, oportunizando sua fiscalização não só pelas partes, como por toda a comunidade. Basta lembrar que, em regra, os processos secretos são típicos de estados autoritários. Traduz-se, portanto, numa exigência política de se afastar a desconfiança da população na administração da justiça. Então, presta atenção. Publicidade, galera, isso está muito ligado ao Estado democrático de direito. Onde você, cidadão, você tem seus direitos e obrigações. E o Estado, ele não é mais inquisidor, ou inquisitivo, ou inquisitório, né? Você tem agora um Estado democrático de direito, onde o Estado também, ele fica se sujeito, né, a algumas regras. Ele não pode extrapolar aquilo que a lei permite ele a fazer. Aqui você vê o princípio da legalidade da administração pública. Entende-se isso? O Estado, né, ele deve garantir essa publicidade dos atos processuais. Lembrando, vou fazer um adendo aqui para vocês, hoje você tem atividade policial. Essa atividade policial ela é fiscalizada por um órgão do Estado chamado quem? Ministério Público. Então incumbe ao Ministério Público, né, exercer a fiscalização dos atos praticados aí, né, pelas polícias aí do Brasil. Vamos lá, próximo princípio. Vamos agora para o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. O princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 56, onde lá dispõe ou disciplina que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Olha só, em referência a esse artigo 5º, a gente vai para o Código de Processo Penal, lá no artigo 157. Lá no artigo 157 do Código de Processo Penal, também te diz, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Olha aqui para mim, então, na tela. Professor, como é que funciona esse princípio? Entende? O que é uma prova ilícita? Entende? Uma prova ilícita é quando a pessoa a qual vai produzir essa prova, ela viola um direito constitucional ou legal, que vem de uma lei. Vem cá que eu vou te mostrar. Exemplo, você já ouviu falar que a sua casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou com seu consentimento. Então pensa o seguinte, a polícia não toma conhecimento de um fato. Aleatoriamente ela fala, cara, eu acho que aquela pessoa ali pratica um crime. Ela entra na sua casa às 5 horas da manhã. Lá dentro, sem nada, ela acha um revólver ou algum ilícito. Entende? Essa prova, ela foi obtida por meio lícito ou ilícito? Poxa, não há que a gente falar em licitude aqui. É uma prova produzida por um meio ilícito. A polícia ela não tinha uma investigação preliminar.
a qual poderia embasar uma violação de domicílio, por exemplo. A polícia chegou aí aleatoriamente, como eu disse no meu exemplo, e violou esse domicílio. A Constituição fala que o domicílio é asilo inviolável do morador, que a casa é asilo inviolável do morador. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento ou nas hipóteses que eu falei para você. Então, veja bem, quando, para violar um domicílio de alguém, salvo nessas hipóteses, tem que ter uma coisa que se chama ordem judicial. Em outras palavras, mandado. Ou mandado de busca e apreensão, ou mandado de prisão. Essas são as hipóteses legais. Se alguém viola o domicílio sem uma ordem, né, judicial, chamado de mandado de prisão, para prender o indivíduo, ou de busca e apreensão, para apreender objetos ou materiais que têm ali a ver, né, com a prática do ilícito penal. Se não observar essas regras de direito constitucional ou de direito processual, aqui, ó, essas provas estão sendo produzidas por meios ilícitos. E a prova produzida por meio ilícito, ela tem uma consequência que o Código de Processo Penal nos fala. Elas devem ser o quê? Desentranhadas. Elas são nulas e devem ser desentranhadas, ou seja, retiradas do processo. Beleza? Vamos dar continuidade. Vem comigo para a tela. Princípio do juiz natural. Olha lá, ó. Segundo o artigo 5º, inciso 37, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Olha o que te diz o 52. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Olha só, galera. Senão pela autoridade competente. O princípio do juiz natural constitui uma garantia de limitação dos poderes do Estado. Ó, não podendo instituir juiz ou tribunal de exceção para julgar determinadas matérias, nem criar juiz ou tribunal de exceção para processar ou julgar um caso específico. Olha só, galera, aqui você vê, né, que o juiz, né, ele é um membro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a sua Constituição pré-estabelecida em nossa Constituição Federal. Porque lá te fala, né, dos 3 poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. A Constituição traz a atribuição, né, de cada poder. A atribuição no poder judiciário chama-se competência, que é a capacidade de dizer o direito. Então, um juiz, ele tem a competência. Você tem um juiz criminal, ele vai proferir decisões criminais. Ele é competente para julgar causas criminais. Você não vai ter um juiz em contrapartida, você tem um juiz de direito que é da área civil, de família. Você não vai ver esse juiz de família, de causas cíveis, querendo dar pitaco na área criminal. Porque esse juiz, ele não tem competência. Aqui você vê, o princípio do juiz natural diz a competência do juiz. Ó, ele é o juiz natural da causa. Ele é o juiz competente para dizer o direito. Se for um juiz criminal, é um juiz criminal. Cada um dos juízes tem a sua competência. Beleza? Volta comigo para a tela. Olha esse princípio. Esse daqui você vai lembrar, fi. Esse daqui você vai lembrar do ser bebo na Blitz. Não, vem cá, fi. Ó, você vai ver agora o princípio do nemo tenetur si detegere, ou o direito de não produzir provas, né, para se autoincriminar. Ó, de acordo com o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, ó, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. O direito ao silêncio, previsto na Carta Magna como o direito de permanecer calado, apresenta-se apenas como uma das várias decorrências do princípio do nemo tenetur si detegere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir provas para autoincriminar ou para produzir essa prova para se autoincriminar ou contra si mesmo. Beleza? Vem cá comigo que você vai ver os desdobramentos dele. Trata-se de uma modalidade de autodefesa passiva que é exercida por um meio da inatividade do indivíduo sobre quem recai ou pode recair uma imputação. Consiste na proibição de uso de qualquer medida de coerção ou intimidação ao investigado ou acusado em processo de caráter sancionatório para a obtenção de uma confissão
ou para que colabore com atos que possam ocasionar uma condenação. Então, olha só, galera, vem cá comigo. O que esse princípio diz? Esse princípio diz o seguinte, ó, vou te dar um exemplo. Quando alguém é levado em uma situação flagrancial para dentro de uma delegacia, a autoridade policial ela vai fazer algumas diligências, entre as quais uma última delas será o quê? Ouvir o flagranteado, né? Ouvir o indiciado. Então, olha só, o delegado ele não pode falar assim, se você não me falar, eu vou te prejudicar. Se você não me falar, você vai ensejar uma condenação. Vai ensejar aqui, ó, velho, um indiciamento. Entenda, é um direito constitucional o direito ao silêncio. A pessoa, ela pode optar ou não por colaborar ou não com as investigações ou com o processo. É um direito consagrado na nossa Constituição Federal, o direito ao silêncio. Ninguém pode ser impelido a largar, né, o seu silêncio de lado. O direito ele funciona dessa forma. Por quê? Porque tem uma base constitucional. Você não pode usar o Estado para prejudicar alguém. Você não pode usar o direito do silêncio ou o direito ao silêncio para, né, prejudicar alguém. Então, olha aqui comigo agora, você vai ver os desdobramentos do princípio do nemo tenetur si detegere. Olha lá. Advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo. Olha só, o acusado deve ser advertido que o direito ao silêncio é uma garantia constitucional, de cujo exercício não lhe poderão advir consequências prejudiciais. Trata-se o artigo 5º, inciso 63, de mandamento constitucional, semelhante ao famoso aviso de Miranda do direito norte-americano, ou seja, o Miranda Rights, né? Em que o policial, no momento da prisão, tem de ler para o preso seus direitos, sob pena de não ter validade o que por ele for dito. Então, como eu alertei anteriormente, seguindo aí o posicionamento do professor Renato Brasileiro de Lima, a autoridade pública, a autoridade coatora, ela deve sim alertar o cidadão do seu direito de permanecer calado. Beleza? Continuando. Desdobramentos do direito de não produzir provas contra si mesmo. Vamos lá trabalhar o primeiro, na linha A aí, ó, no seu material. Direito ao silêncio ou direito de ficar calado. Corresponde ao direito de não responder às perguntas formuladas pela autoridade, funcionando como espécie de manifestação passiva da defesa. O exercício de direito ao silêncio não é sinônimo de confissão ficta, ou seja, não é porque o indivíduo está em silêncio que eu vou presumir de que ele está falando o quê? A verdade, ou de que ele, por exemplo, praticou o crime. Então isso não gera uma confissão, o direito ao silêncio não gera uma confissão ficta ou falta de defesa. Cuida-se de direito do acusado. Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 63, no exercício da autodefesa, podendo ser usado como estratégia defensiva. Isso aqui, né, mais aí utilizado para um curso aí de carreiras jurídicas, né? Olha só, a linha B, direito de não ser constrangido a confessar prática de lise penal, segundo o desdobramento, ó. De acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, lá no seu artigo 14, parágrafo 3º, e com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, artigo 8º, parágrafo 2º, a linha G e parágrafo 3º, o acusado não é obrigado a confessar a prática do delito. Portanto, por força do princípio do nemo tenetur si detegere, ninguém pode ser constrangido a confessar a prática de uma infração penal. Galera, entende, ó. Cuidado com isso. Na prática é totalmente diferente do que na teoria. Lembra que no dia da sua prova o que vai cair é justamente isso daqui. Não confunda o que você vê na televisão com aquilo que vai cair na sua prova. Entende, velho? Que ninguém é obrigado a produzir uma prova para se autoincriminar. Seja, por exemplo, sendo obrigado a ir lá fazer o reconhecimento de coisas, de objetos, participar aí da simulação, né, dos fatos. Entende que o acusado, o investigado, ele não é obrigado a produzir essa prova, beleza? Olha lá. C. Inexigibilidade de dizer a verdade. Olha que legal isso, ó. Alguns doutrinadores entendem que o acusado possui o direito de mentir, por não existir o crime de perjúrio no ordenamento jurídico pátrio. Então, olha só, aqui no Brasil,
por não ter o crime de perjúrio, alguns doutrinadores realmente entendem que, por exemplo, o indiciado ou investigado pode mentir. Agora entende o posicionamento. Ao nosso ver, e com a devida vênia, não se pode concordar com a assertiva de que o princípio do nemo tenetur si detegere assegura o direito à mentira. Você não pode usar, né, o princípio de não produzir provas para se autoincriminar para você justificar uma mentira. Em um Estado democrático de direito, não se pode afirmar que o próprio Estado assegure aos cidadãos o direito a um comportamento antiético e o quê? Imoral. Seria contra os princípios, né, do nosso ordenamento jurídico, bem como os princípios basilares da Constituição Federal. Continuando. Então, olha só. Direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo. Por força do direito de não produzir provas contra si mesmo, doutrina e jurisprudência têm adotado o entendimento de que não se pode exigir um comportamento ativo do acusado, caso desse fazer possa resultar a autoincriminação. Lembra, é só você visualizar a situação do bafômetro. Imagine só que a autoridade coatora solicite que você sopre o bafômetro. Entende? Você não é obrigado a produzir essas provas para se autoincriminar. Caso você sopre e caso você tenha bebido, o etilômetro ele vai constar que você realmente bebeu uma quantidade X de bebida alcoólica. Entende que quando você está soprando esse bafômetro, você, nesse exato momento, está produzindo uma prova que nesse horário, nesse local, por essa autoridade coatora, você está, nesse momento, embriagado. Entende que, nesse caso, você está produzindo uma prova para se autoincriminar. Então, olha só, o direito ao silêncio significa dizer que você não é obrigado a colocar a boca no bafômetro e soprar. Isso vem do desdobramento do nemo tenetur si detegere. Beleza? Volta comigo para a tela. Princípio da proporcionalidade. Olha só, o princípio da proporcionalidade não está previsto de maneira expressa na Constituição Federal. Porém, não há como negar sua sede material na própria Carta Magna, estando inserido no aspecto material do princípio do devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Entende? O princípio da proporcionalidade, ele possui 3 vetores, ou seja, você tem a proporcionalidade. Dentro da proporcionalidade, você tem o primeiro vetor, que é a adequação, o segundo vetor, que é a necessidade, e o terceiro, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Vamos ver cada um agora. Adequação. O primeiro requisito intrínseco ao princípio da proporcionalidade, em sentido amplo, é o da adequação, também denominado de princípio da idoneidade ou da conformidade, por força da adequação. A medida restritiva será considerada adequada quando for apta a atingir o fim proposto. Não se deve permitir, portanto, o ataque a um direito fundamental se o meio adotado não se mostrará apropriado à consecução do resultado pretendido. Segundo o desdobramento da necessidade, a necessidade ou exigibilidade, também conhecido como o princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade. Por força dele, entende-se que, dentre várias medidas restritivas de direitos fundamentais idôneas a atingir o fim proposto, deve o poder público escolher a menos gravosa, ou seja, aquela que menos interfira no direito de liberdade, que ainda seja capaz de proteger o interesse público para o qual foi instituída. Vem comigo para a tela. Galera, você vai ver que um princípio basilar, né, de um direito penal, também agora aqui, trabalhando o princípio da proporcionalidade, é o princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade. Entende, ó, que esse direito processual, né, o direito penal, ele é um direito de última ratio, não de prima facie. Ou seja, ele não vem primeiro, ele vem por último. Quando os outros ramos do direito não dá conta de resolver, surge para o Estado o direito mais bravo, o direito mais grave, o direito penal. Então, olha só, quando você dá conta de resolver um conflito com outros ramos do direito, você não pode utilizar, nesse caso, o direito processual ou o direito penal, porque ele é a medida mais amarga do Estado.
entende que esse princípio, né, da intervenção mínima ou da subsidiariedade está ligado a um desdobramento do princípio da proporcionalidade. Beleza? Volta comigo para a tela. Último desdobramento, vamos ver agora proporcionalidade em sentido estrito. O terceiro subprincípio, proporcionalidade em sentido estrito, impõe um juízo de ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, a fim de se constatar se justifica a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos. Entre os valores em conflito, o que demanda a adoção da medida restritiva e o que protege o direito individual a ser violado, deve preponderar o de maior relevância. Galera, presta atenção, a autoridade, ela sempre, não só a autoridade, né? O processo, ele tem como seus princípios o princípio da proporcionalidade. Entende que isso não é só para o processo, são para todos, né? O princípio da proporcionalidade tem para a autoridade coatora, tem para o juiz. Lembra, essa baliza constitucional chamada proporcionalidade, ela sempre tem que estar, né, intrinsecamente ligada às autoridades públicas. Entende? Quando você tem uma medida de menor consequência quanto à privação da liberdade, uma de maior consequência quanto à privação da liberdade, o que você deve adotar é o meio mais proporcional, adequado a atender esse feito. Você vai ver justamente essa proporcionalidade quando eu conversar com vocês sobre liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão e as famosas prisões cautelares ou prisões, né, temporária, preventiva, cautelares ou provisórias. Você vai ver, quando trabalharmos o tema prisões cautelares ou prisões provisórias, eu vou te mostrar demais esse princípio da proporcionalidade. Beleza? Finalizamos, né, a nossa aula aí de princípios constitucionais ligados aí ao processo penal. Galera, bons estudos para vocês, bom trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas conte comigo, tá tudo aí que você precisa para a sua prova, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aquele abraço.